Olá a todos, meu nome é Simone de Abreu e hoje nós iremos abordar a unidade 1 da disciplina de construção a algoritmos. Essa unidade é uma introdução aos conceitos de algoritmos. Então, o objetivo é entender como é que a gente pode construir, fazer a criação de um algoritmo, quais ferramentas que a gente vai utilizar para isso. Bom, primeiro vamos pensar, programar a gente pode definir como sendo uma arte de resolver problemas? Vamos analisar um pouco esta definição. Se a gente pensar num paralelo entre programar e num paralelo com artes, né, a gente tem uma grande similaridade do ponto de vista criativo. É preciso muita concentração, tanto para artes quanto para criar programas. Permite que eu experimente mais do que uma solução. Então, dado um problema, que eu consiga chegar naquela solução por vários caminhos distintos. Tem a questão da experimentação, então eu posso tentar de uma forma, posso melhorar essa forma. E também a gente pode pensar na habilidade de se aperfeiçoar com o passar do tempo e com a prática. Então, se a gente pensar em programar, quanto mais a gente pratica com o tempo, melhor vai ser o desenvolvimento daquele programa. Mais habilitado você vai estar para o desenvolvimento de programas. Vamos pensar num exemplo. Se a gente pedisse para que pessoas diferentes, né, pintassem o quadro de uma pessoa, então é provável que a gente tenha resultados diferentes, mas chegou na solução, que é pintar o quadro de uma pessoa. Então, uma pessoa pode pensar num quadro como esse, outra num quadro como o da Mona Lisa, e o outro como no quadro do Grito. Cada um teve uma ideia de criar o quadro com a pessoa, mas também poderíamos ter um quadro como esse, ou outro como esse. Então, depende de como a pessoa estabelece o raciocínio e os passos lógicos para chegar naquela solução. E o que é lógica? Lógica, na realidade, ela pode ser definida como sendo a arte de bem pensar, a correção do pensamento. Sempre que a gente expressa pensamentos de forma correta, então nós estamos sendo lógicos, né? Então, lógica, a gente pode fazer um comparativo como sendo colocar ordem no pensamento. E esse colocar ordem no pensamento é muito importante quando a gente pensa no desenvolvimento de programas. Mas e o que é um algoritmo? A gente pode definir um algoritmo como sendo uma sequência finita de ações, que chamamos de instruções. Essas instruções elas vão ser encadeadas e elas vão seguir uma determinada lógica com o objetivo de solucionar um problema específico. Na realidade, eu tenho um problema, eu preciso chegar numa solução. O algoritmo é qual é o caminho para eu sair desse problema e atingir o objetivo final, que é a solução do meu problema. Então, a criação desse algoritmo é um conjunto de instruções. Essas instruções têm fim. O que é uma instrução? Uma instrução nada mais é do que uma ordem que você dá para o computador. Então, é a informação que indica ao computador uma ação que vai ser elementar, que ele tem que executar. Qual ação ele deve executar naquele momento? Vamos pensar na criação de um algoritmo. Então, a gente cria algoritmos para tudo, basicamente, na nossa vida. Por exemplo, você acorda, você vai escovar os dentes, você vai tomar um café. Então, qual que é o algoritmo que você cria para fazer desde o momento que você tira o pé da cama e vai sair para o seu local de trabalho? Então, você cria uma rotina, uma sequência de passos lógicos que vai te fazer sair para ir ao trabalho. Por exemplo, se você acorda, toma café e sai, você não escovou os dentes. Então, isso não seria uma sequência lógica, né? Então, a sequência lógica seria acordar, escovar os dentes, tomar o café, escovar os dentes, sair. E assim sucessivamente. Tá? Então, a gente tem sempre que pensar qual é a lógica desses passos. Vamos fazer aqui uma brincadeira. Como é que a gente faz um bolo de chocolate, né? Primeiro, o que eu tenho que pensar? O que eu preciso para fazer esse bolo de chocolate? Eu preciso de ingredientes. Quais são esses ingredientes? Então, eu tenho uma série de ingredientes, como, por exemplo, farinha, ovos, manteiga, leite,
o próprio chocolate, fermento, açúcar, né? Então, esses seriam basicamente os ingredientes que vão para um bolo. Tá, mas e aí? Se eu misturar tudo de uma vez, sem seguir uma determinada ordem, eu vou ter um bolo de chocolate? Ah, vamos supor que eu misture o chocolate com o ovo, já o pó royal, e deixe por último o leite. Ou deixe os ovos por último. Tudo bem, você vai pôr isso no forno, tá? Você vai ter um bolo de chocolate? Bom, seguindo esses passos que a gente acabou de definir aqui, provavelmente você vai ter um bolo, mas ele não vai ficar um bolo bonito. Pode ser que ele fique duro, que não fique lá um bolo comestível. Por quê? Porque precisa-se de uma sequência lógica de passos para se criar um bolo. Então, vamos ordenar esses passos. Como é que a gente faz um bolo de chocolate? Eu elenquei aqui 8 passos que poderiam ser refinados ainda. Então, o primeiro passo, a gente bate os ovos com a manteiga, depois adiciona açúcar e farinha aos poucos, adiciona leite, bate novamente, adiciona o chocolate, mistura o fermento por último, né? Porque aí, misturando o fermento, ele tem que ser ele sempre vem misturado por último. Por quê? Porque aí o bolo vai ficar mais fofo no final. Aí a gente despeja essa mistura numa forma untada e leva o bolo ao forno para assar por 30 minutos. Depois retira do forno e come. Basicamente, com esses 8 passos, a gente teria ali a criação de um bolo de chocolate. Bom, se a gente reparar no passo 6, o que é uma forma untada? Ou qual seria o algoritmo para untar uma forma? Então, desse passo, eu poderia criar um outro algoritmo onde eu faço a sequência de passos lógicos para untar uma forma. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai trabalhar o semestre inteiro. Como é que eu faço a ordenação de passos lógicos para sair de um problema e chegar numa solução, ou seja, como é que eu crio algoritmos. Quais são as fases de um algoritmo? Basicamente, são 3 fases. A primeira fase é a fase de entrada, ou seja, são os valores iniciais, os dados de entrada do algoritmo. No caso do bolo de chocolate, quais seriam os valores de entrada? Os ingredientes. Segunda fase é a fase do processamento, né? Fase em que condições ou relações vão ser satisfeitas para que seja transformado dados de entrada em uma saída aceitável. Ou seja, o processamento basicamente é o que? A sequência lógica de instruções, é o algoritmo em si. E o último passo é a saída, ou seja, nesse último passo seria exibir o resultado proveniente das fases anteriores. Basicamente aqui seria, após todo o processo de criação de bolo, depois que ele sair do forno, seria mostrar o bolo pronto para ser comido. Tá? Então, seriam as fases de um algoritmo. Vamos pensar em algo um pouco mais técnico, vamos para o lado da matemática. Vamos identificar as fases de um algoritmo para calcular, por exemplo, a média de 2 notas, uma média aritmética. Como é que eu calculo a média aritmética? Eu somo 2 notas, divido por 2, pela quantidade de notas, né? E aí eu tenho o resultado da média. O que eu teria de entrada? 2 notas, nota 1 e nota 2, por exemplo. Qual que seria o processamento? Basicamente, realizar o cálculo da média. Se eu tenho as 2 notas, eu somo essas 2 notas e eu divido por 2. O resultado dessa divisão é a saída. Então, apresento o resultado desse cálculo, desse cálculo que foi realizado na fase anterior, que é a média obtida das notas. Então, como é que a gente resolve um problema? Podemos dividir a resolução de um problema basicamente em 2 níveis. E esses 2 níveis eu posso fazer de forma mental. Então, primeira coisa, eu tenho que pensar em realizar uma análise daquele problema. Dado um problema, eu vou tentar entender o que é aquele problema e fazer uma análise. Perguntar quais são os dados fornecidos pelo problema. O que eu espero como resultado final da solução desse problema. Então, eu tenho que pensar como é que eu posso solucionar o problema. Que artifícios eu posso utilizar para fazer a solução daquele problema. Então, eu posso dividir isso em 2 níveis. Primeiro, o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que tirar desse problema quais são os passos gerais para que eu possa solucioná-lo.
E no segundo nível, o como fazer. Então, o segundo nível é identificar exatamente quais são os passos para que eu possa resolver o problema. Vamos pegar um exemplo. Fazer um algoritmo que leia 4 números, calcule e mostre a soma desses números. Então, eu tenho que, dado 4 números, calcular a soma e mostrar. Se eu pensar no primeiro nível, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que saber quais são os números, tenho que fazer a soma e tenho que apresentar um resultado. Se eu pegar cada um desses itens do nível 1 e expandir, se eu for dividir esse nível em pequenos passos, eu tenho o como fazer. Então, eu teria o primeiro passo de obter o primeiro número, o segundo, obter o segundo número, até o quarto passo, obter o quarto número. Feito isso, qual que é o próximo passo? Calcular a soma do número 1 mais o número 2 mais o número 3 mais o número 4. Armazeno. E aí sim eu vou mostrar a soma desses 4 números, resolvendo o problema por completo. Para programar, eu preciso ser um gênio? É preciso ser gênio para programar? A resposta é não. Aprender a programar, a gente pode pensar que é como aprender uma nova língua, porque realmente é isso, você vai aprender a programar usando uma linguagem de programação. O que é uma linguagem de programação? É uma linguagem que vai fazer o computador responder a ações que um programador deseja. Ou seja, ela é como se fosse uma interface para que ações sejam desempenhadas, para que instruções sejam executadas. Então, está relacionado a se expressar em um novo dialeto. Bom, então eu preciso entender um problema, identificar uma solução para o problema, e aí sim eu posso expressar essa solução no que a gente chama de raciocínio lógico, de tal forma que eu consiga codificar esse raciocínio, essa solução, em uma linguagem de programação, que é a linguagem que o computador entende. Ferramentas a serem utilizadas. Nessa disciplina, nós vamos usar como apoio ao desenvolvimento de algoritmos, a linguagem de programação Java. Para isso, nós precisamos do JDK, que é um kit de desenvolvimento Java. Na realidade, o JDK é um conjunto de utilitários que vai permitir a gente criar software usando a linguagem de programação Java. Ou seja, esse kit ele é composto por um compilador e por um conjunto de bibliotecas que vai dar suporte à criação de softwares. Vamos usar também uma IDE. O que é uma IDE? Uma IDE é um ambiente integrado de desenvolvimento onde eu posso criar meu programa e verificar o resultado. Então, na realidade, a IDE que nós vamos usar vai ser o NetBeans. O que é possível fazer no NetBeans? NetBeans nada mais é do que um programa de computador que é utilizado como ferramenta para fazer o desenvolvimento de software. Para fazer o download do Java e do NetBeans, você pode acessar diretamente o site da Oracle.com. Ao acessar o site, basta escolher a opção do download do JDK com o NetBeans, aceitar os termos de licença e escolher qual é a versão para qual sistema operacional você deseja. Por exemplo, Windows 32 bits ou Windows 64 bits. Clicar, fazer o download e proceder com a instalação. Técnicas para a construção de algoritmos. Eu elenquei aqui 4 técnicas que podem ser utilizadas para a criação de algoritmos, como, por exemplo, o pseudocódigo, que nada mais é do que um português estruturado, ou seja, você define quais são os passos do seu algoritmo em um português, e esse português tem algumas regras, algumas estruturas específicas que já são muito próximas de uma linguagem de programação. Uma outra forma seria a descrição narrativa, que é basicamente a divisão do nível 1 e o nível 2 que a gente falou anteriormente. Uma outra técnica seria o fluxograma, que seria, na realidade, um conjunto de simbologias, né, de gráficos, e através desses gráficos, desses desenhos, a gente cria uma determinada solução. E o diagrama de Chapin. O diagrama de Chapin também é um conjunto de gráficos, na realidade é um conjunto de tabelas, e dali, dessas tabelas, eu consigo organizar uma solução. Nesse curso, nós vamos ter uma abordagem um pouco diferente às técnicas que eu falei anteriormente.
A ideia aqui do curso é que a gente construa algoritmos já utilizando como ferramenta uma linguagem de programação, e essa linguagem é a linguagem Java. Para que a gente possa fazer isso, nós vamos analisar e estudar cada um dos componentes de um algoritmo por vez. Por exemplo, eu vou entender como é que eu faço uma saída de dados, eu vou entender como é que eu faço uma entrada de dados, eu vou entender como é que eu faço um processamento, e aí sim eu estou apto a construir pequenos algoritmos. A ideia dessa abordagem é que, através da criação do algoritmo, já usando uma linguagem de programação como apoio, o aluno ele não só vai escrever a solução computacional, mas ele também vai poder testar essa solução e ver qual é o resultado de cada algoritmo que ele desenvolveu. Para tirar dúvidas sobre o conteúdo dessa unidade, você pode postar um comentário no fórum da unidade 1 no Blackboard. Pessoal, até a próxima aula.